A gente sempre se pergunta, né? Como saber se o ensino está de fato funcionando? Bom, hoje a gente vai entender direitinho como os indicadores educacionais podem ser essa bússola, sabe? Um guia que aponta o caminho para melhorar o ensino e a aprendizagem de um jeito contínuo. E para mergulhar nesse assunto, a gente preparou um roteiro bem claro. Vamos começar do básico, entendendo o que é um indicador, para depois chegar nas estratégias práticas que podem de verdade transformar a educação. Então, para começar, vamos colocar todo mundo na mesma página. Afinal de contas, o que é exatamente um indicador educacional? E por que esse conceito é tão, mas tão importante? Olha, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, a questão que move o dia a dia de todo educador. E para responder isso sem achismo, a gente precisa de ferramentas. E os indicadores, sem dúvida, são a principal delas. Pensa no indicador como se fosse um painel de um carro. É ele que dá as informações cruciais para a gente saber se está na direção certa, na velocidade ideal, ou se de repente a gente precisa recalcular a rota para chegar no nosso destino, que é o aprendizado de verdade. E o mais legal é que é uma ferramenta de diagnóstico super versátil. Com ela, dá para a gente analisar desde o sistema de educação de um país inteiro até o progresso de um único aluno, ali numa matéria específica. Beleza, com essa definição na cabeça, vamos dar uma olhada agora em como o Brasil usa esses indicadores em escala nacional para fazer um verdadeiro mapa do cenário da nossa educação. O INEP, que é o órgão do governo que cuida disso, organiza tudo em 6 grandes áreas. E elas cobrem, olha só, desde o contexto social dos alunos e a infraestrutura das escolas, até o acesso, o desempenho nas provas e, claro, como o dinheiro está sendo investido. É um raio-x completo. Só que, para ter uma visão completa mesmo, não adianta só olhar para os números frios. É preciso ir mais fundo, entender as nuances, a história que aqueles dados contam. Exato! Os números mostram o que está acontecendo. Mas a história por trás deles, essa exige outro tipo de investigação. E é aqui que entra a diferença fundamental entre dados quantitativos e qualitativos. E essa distinção é a chave de tudo. Os dados quantitativos mostram o que aconteceu, de forma numérica, objetiva. Já os qualitativos ajudam a gente a entender por que aconteceu, trazendo contexto, as percepções. E aqui a gente vê exemplos bem claros dessa diferença. De um lado, coisas que a gente pode contar, como a média no Enem ou quantos alunos foram aprovados. Do outro, o que a gente sente e percebe, como a satisfação das famílias ou o que os professores acham do ambiente da escola. Um complementa o outro. Para deixar tudo isso ainda mais concreto, vamos analisar uma ferramenta que, olha, muita escola já usa e talvez nem perceba o potencial: os simulados. Pois é, os simulados são muito, mas muito mais do que um simples treino. Cada prova é, na verdade, uma mina de ouro de dados. E quando a gente analisa esses dados, eles viram um guia para criar planos de aula muito mais eficientes e personalizados. Com esses exames, a gente consegue saber com uma precisão incrível onde cada aluno e cada turma está mandando bem e onde precisa de uma forcinha. São informações que podem ser usadas na sala de aula no dia seguinte. Ou seja, é um ciclo de feedback super poderoso. Os dados ajudam a dar um suporte focado para o estudante e, ao mesmo tempo, fazem a própria escola parar, refletir e melhorar seus métodos de ensino. Certo, agora chegamos na parte mais importante. Como é que a gente usa, na prática, todos esses dados para realmente melhorar o desempenho dos alunos? A resposta pode parecer complexa, mas é genial na sua simplicidade. É trazer o método científico para dentro da sala de aula. É criar um ciclo, observar, levantar hipóteses, testar e ver o que realmente funciona. E esse processo tem 4 passos bem simples: observar o que está acontecendo, criar uma hipótese sobre como melhorar, testar essa ideia e, por fim, ver se deu certo ou não. Se não deu, a gente reformula e tenta de novo. Vamos ver um exemplo bem prático numa turma de biologia. Tudo começa com a observação, as notas estão baixas. Daí vem a hipótese. E se a gente usar aulas mais práticas? A gente testa. Não funcionou? Sem problemas. O ciclo recomeça com uma nova hipótese. Simples assim. E o grande segredo é esse: não é uma solução mágica que a gente faz uma vez e pronto. É um compromisso com a melhoria constante, um ciclo que nunca para de girar, sempre revisando, experimentando e medindo os resultados. No final das contas, os dados não são só números numa planilha, eles são ferramentas que dão poder para a gente mudar e evoluir. A verdadeira questão, então, não é se os indicadores funcionam, mas sim
A escola está disposta a experimentar, a abraçar essa jornada de descobertas?